Para complementar a aula sobre conjuntos numéricos, essa aula vai tratar exclusivamente das dízimas periódicas. E o foco dessa aula vai ser numa pergunta fundamental. Como é que a gente obtém a fração geratriz de uma dízima periódica? Ou seja, como é que a gente obtém a fração que corresponde a essa dízima periódica? Bem, então, como obter a fração geratriz de uma dízima periódica? Eu vou começar com essa divisão aqui, ó, 1 dividido por 9. Tá? Então vamos lá. Nessa divisão eu tenho quociente 0 e resto 1. 1 dividido por 9 dá 0 e resto 1. Tá? Se eu quiser prosseguir nessa divisão, tá, eu coloco um 0 ali à direita daquele resto, e aí coloco a vírgula e vou para a primeira casa decimal. Então 10 dividido por 9 dá 1 e resto 1. Quero continuar. Incluo um 0 à direita desse 1 e vou para a segunda casa decimal. Então 10 dividido por 9 dá 1 e resto 1. Vou continuar. Coloco um 0 à direita desse 1 e vou para a terceira casa decimal. 10 dividido por 9 dá 1 e resto 1. Você consegue perceber que essa conta não vai acabar nunca. Tá? Ou seja, eu vou ter o número 0,1111 reticências. Infinitas casas decimais, todas iguais a 1. Tá? Então, você está vendo que 1 sobre 9 é a forma fracionária, é a fração geratriz da dízima periódica 0,111 reticências. Tá? Uma outra maneira de representar essa dízima periódica é colocar 0,1 com essa barrinha em cima aí, tá? A gente está combinando agora que essa barrinha vai indicar que o 1 ele vai se repetir, tá, ao infinito. Agora, vou pegar a divisão 1 dividido por 99, 1 sobre 99. Tá? Então, nessa divisão, 1 dividido por 99, quociente 0, resto 1. Bom, se eu quero prosseguir nessa divisão, eu coloco o 0 à direita desse 1 e entro na primeira casa decimal. 10 dividido por 99 dá 0 e resto 10. Bom, se eu quero prosseguir nessa divisão, eu coloco um 0 à direita desse 10, eu fico com 100 dividido por 99 e vou para a segunda casa decimal. 100 dividido por 99 dá 1 e resto 1. Vou prosseguir nessa divisão. Coloco um 0 à direita desse 1 e vou para a terceira casa decimal. 10 dividido por 99 dá 0 e resto 10. Quero prosseguir nessa divisão. Coloco um 0 à direita desse 10, fica com 100, e aí você vai para a quarta casa decimal. 100 dividido por 99 dá 1 e resto 1, e aí você percebe que isso vai se repetir. Ou seja, 1 dividido por 99 é 0,01010101 reticências. Tá? Que a gente vai combinar que vai representar desse jeito aí, 0,01 com a barrinha em cima. Tá? A barrinha está representando que o 0,1 é o período, é o termo que vai se repetir. Bom, e se eu tiver 1 dividido por 999, 1 sobre 999? A gente pode até inferir, e você pode fazer as contas para verificar que de fato isso acontece, isso vai ser 0,001 com a barrinha em cima disso, ou seja, 001, 001, 001 e assim por diante depois da vírgula. E se eu tiver 1 dividido por 9.999? Tá? Isso vai ser 0,0001, ou seja, o 0001 é o termo que vai se repetir depois da vírgula. E assim por diante. Bom, se a gente acabou de descobrir que 0,111 reticências é 1 sobre 9, bom, evidentemente o 0,222 reticências é o 2 sobre 9. O 0,333 reticências é o 3 sobre 9, o 0,444 reticências é o 4 sobre 9, o 0,555 reticências é o 5 sobre 9, o 0,666 reticências é o 6 sobre 9, o 0,777 reticências é o 7 sobre 9, o 0,888 reticências é o 8 sobre 9, e o 0,999 reticências é o 9 sobre 9, que essa é uma divisão exata, 9 sobre 9 dá 1. Tá?
Bom, e agora a mesma ideia vale quando o denominador é 99, né? Se eu tenho 1 sobre 99, é aquela dízima periódica 0,010101 reticências, tá? Então, se eu tiver 0,020202 reticências, é 2 sobre 99. Se eu tiver 0,030303 reticências, é 3 sobre 99. Se eu tiver 0,040404 reticências, é 4 sobre 99. Se eu tiver 0,050505 reticências, 5 sobre 99. Se eu tiver 0,121212 reticências, 12 sobre 99. Se eu tiver 0,474747 reticências, é o 47 sobre 99. Bem, se a gente pensar agora na divisão 1 dividido por 90, 1 sobre 90, tá? Você pode pensar que isso é o 1 sobre 9 dividido por 10. O 1 sobre 9, a gente já viu anteriormente que ele é 0,111 reticências, né? E a gente já sabe que dividir por 10 provoca um deslocamento na vírgula, uma casa para a esquerda, não é isso? Então, dessa forma, 1 sobre 90 é a dízima periódica 0,0111 reticências, ou seja, a repetição do 1 ocorre a partir da segunda casa decimal, ou seja, eu teria 0,01, mas com a barrinha só nesse 1, porque esse 1 é o que se repete. Bom, de maneira análoga, eu posso pensar que 1 sobre 900 é 1 sobre 9 dividido por 100, tá? E pegar o número 1 sobre 9 e dividir ele por 100, é só pegar a extensão decimal dele e andar com a vírgula para a esquerda duas vezes, né? O que me daria esse número 0,00111 reticências. A repetição do 1 começaria a partir da terceira casa decimal. Bom, então o que seria o 2 sobre 90? Tá? Seria 0,0222 reticências. O 2 apareceria a partir da segunda casa decimal. E assim por diante. 3 sobre 90 daria o 0,0333 reticências. O 3 aparece a partir da segunda casa decimal e assim por diante. Bom, e para outras dízimas periódicas? O que eu vou mostrar aqui para vocês é que se você separar essas dízimas em partes, como aquelas que a gente viu anteriormente, é fácil obter a fração geratriz dela. Por exemplo, se eu tiver o número 4,777 reticências, tá? Eu posso pensar que ele é 4, é a parte inteira dele, né? Mais 0,777 reticências. E esse número decimal 0,777 reticências, a gente já viu que a fração geratriz dessa dízima é 7 sobre 9. Então bastaria eu fazer 4 mais 7 sobre 9. Aí vira uma soma de frações que você sabe fazer facilmente. Tá? Isso vai dar 43 sobre 9. Então 43 sobre 9 é a fração geratriz da dízima periódica 4,777 reticências. Uma situação um pouquinho mais incrementada. Se eu tivesse essa dízima aí, 3,054 reticências. A repetição do 54 começa a partir da segunda casa decimal. Então eu posso pensar no seguinte, primeiramente, vou separar a parte inteira dele, vou pensar que ele é 3 mais 0,054 reticências. E esse número, essa dízima periódica 0,054 reticências, eu posso pensar que é a dízima periódica 0,54 com a barrinha em cima, ou seja, a repetição, né, do 54, dividido por 10. Tá? Por que eu estou pensando dessa forma? Porque o 0,54 com a barrinha em cima, eu sei escrever a fração geratriz dessa dízima facilmente. É o 54 sobre 99. Tá? Mas como essa repetição começa a partir da segunda casa decimal, eu tenho esse número dividido por 10. Tá? Esse número dividido por 10 vai ser o 54 sobre 990.
Então, vira agora um probleminha de somar frações. É só fazer 3 mais 54 sobre 990. Quem efetua essas contas aí vai encontrar como resultado 3.024 dividido por 990. Essa é a fração geratriz daquela dízima periódica 3,0545454 reticências. Bom, e para esse número 5,1888 reticências, ou seja, a primeira casa decimal é o 1 e a repetição acontece a partir da segunda casa decimal e é o número 8 que se repete. Então eu posso separar esse número da seguinte maneira: eu posso pensar que ele é 5 mais 0,1 mais 0,0888 reticências. E agora eu vou pensar nessa dízima periódica aí. Tá? O 0,0888 reticências, eu posso pensar que é o 0,8 com a barrinha em cima, dividido por 10, uma vez que o 8 ele começa a se repetir a partir da segunda casa decimal. Tá? Por que eu escrevi dessa maneira? Porque o 0,8 com a barrinha em cima, eu sei a forma fracionária dele. É 8 sobre 9. Tá? O 8 sobre 9 dividido por 10 vai dar 8 sobre 90. Forma fracionária do 0,1. 1 sobre 10. Tá? Vê que é um número decimal que tem uma casa decimal só. Então é 1 sobre 10, a forma fracionária dele. O que significa que bastaria eu fazer a soma 5 mais 1 sobre 10 mais 8 sobre 90. Então, fazendo essa soma aí por meio do MMC dos denominadores, você concluirá que a fração geratriz de 5,1888 reticências é o 467 sobre 90. É o resultado dessa soma de frações aí. Então, nessa aula eu explorei só com vocês maneiras de como você pode pegar uma dízima periódica um pouquinho mais incrementada e separar ela em partes que vocês conseguem escrever a fração geratriz de cada uma delas sem muito mistério e no final vira apenas um problema de somar frações.